E se ah, o laboratório de psicologia for o lugar mais sombrio de toda a história humana? E se o pesquisador, na verdade, for a própria cobaia, lutando simplesmente para respirar por mais um dia? Nossa, uma premissa muito pesada, né? Sim, é terrível. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo sobre como um homem que foi despojado de tudo, família, posses, dignidade, reduzido a um mero número tatuado na pele, como ele conseguiu não apenas sobreviver a um campo de extermínio, mas desenvolver uma teoria psicológica revolucionária baseada no sentido da vida. Exato. E essa inversão do ambiente acadêmico tradicional, sabe, ela fornece uma base irrefutável, porque a psicologia que nasce ali, no limite absoluto da resistência existencial, ela carrega um peso único. Uhum. Ela foi testada em condições onde todas aquelas máscaras sociais e teóricas simplesmente derretem. Com certeza. O foco da nossa análise de hoje é a obra clássica Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor F. Frankl. E a nossa missão aqui é traçar bem fielmente essa narrativa angustiante e transformadora. E a ideia é resumir a história dele sem pular nada, né? Desde os vagões de trem até a fundação da logoterapia. Exatamente. Sem suavizar as realidades duras que ele relata. A gente precisa compreender de verdade como a mente reage à privação extrema e como é possível encontrar uma razão para viver lá no fundo do poço. E, bom, esse ponto de ruptura da normalidade ocorre de uma forma muito brutal. Sim, o choque inicial. É. As fontes descrevem a chegada do trem a Auschwitz depois de dias de viagem. Ele relata o som estridente da locomotiva quase como um grito de socorro, sabe? Então vem o terror puro ao ler aquela placa iluminada com o nome do campo. O cérebro humano entra num curto-circuito defensivo nesse exato instante. Porque a psiquiatria observa que a mente ela é fisicamente incapaz de processar um horror dessa magnitude de uma vez só. É muita informação traumática, né? Muita. A carga de cortisol e de adrenalina seria letal ou induziria um estado catatônico imediato. E o que torna o relato dele ainda mais assustador é a frieza de tudo que acontece logo em seguida. Os prisioneiros formam filas e passam por um oficial da SS durante o que eles chamavam de primeira seleção. Uhum, aquele momento decisivo. E o oficial tem uma postura calma, elegante, e o destino de cada pessoa, ou o trabalho escravo, ou a câmara de gás imediata, é decidido com um leve aceno de dedo. Quase casual. Caramba. Cerca de 90% daquele transporte foi enviado direto para a morte. O Frankel sobrou, e ele tenta salvar o trabalho de toda a vida científica dele, o manuscrito que ele escondeu na roupa. E a reação que ele recebe é chocante. Pois é, ele tenta explicar o valor acadêmico daquilo para um prisioneiro mais veterano e recebe um grito brutal como resposta. Apenas um merda. É ali que se perde a existência nua, sabe? Só sobram os óculos e o cinto. E a psique humana reage a esse despojamento ativando o que a gente chama de ilusão de indulto. Como assim? É um mecanismo neurológico fascinante. Isso é muito documentado em pessoas que são condenadas à morte. Diante de um fim insuportável e iminente, o cérebro fabrica uma crença de que, no último segundo vai haver um perdão ou uma falha no sistema. Tipo um amortecedor biológico? Realidade bate a porta, o cérebro muda de tática. Ele adota um distanciamento clínico e até um humor negro quase bizarro. Nossa, o Frankl descreve muito bem essa curiosidade fria nas fontes. Ele diz que é como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, mas de dentro do próprio veículo. Sim, a pessoa desliga as emoções. O pânico simplesmente apaga. A pessoa fica ali só observando o para-brisa quebrar, pensando de um jeito super distante se o vidro vai atingir o rosto ou não. É o instinto de preservação anestesiando a alma. Tudo para que o corpo consiga tomar atitudes de sobrevivência sem ser completamente esmagado pelo terror da situação. O pânico gasta calorias e turva o julgamento. E esses são recursos que um prisioneiro não pode desperdiçar, de jeito nenhum. Faz sentido. A mente recua e processa tudo como se fosse com outra pessoa. Mas essa anestesia tem um prazo de validade, não tem? Com certeza, não dá para sustentar isso para sempre. Pois é, quando o prisioneiro percebe que não vai acordar daquele pesadelo, o choque inicial vira uma mortificação profunda, a apatia total. Tem uma cena no ambulatório do campo que é perturbadora. Aquela do menino de 12 anos? Essa mesma. O garoto teve os dedos dos pés necrosados pelo frio extremo. E o Franklin observa o médico do campo arrancando aqueles tocos pretos com uma pinça,
sem anestesia, sem nada. Terrível. E o Frankl reflete sobre o fato dele estar assistindo a isso sem nojo, sem horror e sem nenhuma compaixão. A morte interior já tinha se instalado. É uma regressão profunda aos instintos mais básicos. A mente é basicamente sequestrada pela necessidade de calorias. Sim, as fontes dizem que prisioneiros exaustos discutiam receitas luxuosas de comida enquanto estavam em valas congeladas. E sofriam tormentos mentais só tentando decidir se comiam a ração inteira de pão ou guardavam em pedacinhos. A biologia dita isso, né? A fome extrema monopoliza a atenção. E essa apatia funciona como o único escudo viável contra aquele fluxo constante de atrocidades. Porque se o prisioneiro sentisse empatia por cada violência, o sistema nervoso entraria em colapso em dias. Uhum. Agora, tem uma distinção que ele faz sobre a dor nesse estágio que, olha, eu tenho muita dificuldade em compreender. Qual parte? Tem um momento em que ele está trabalhando na neve, completamente exausto, aí ele para um segundo só para se apoiar na pá. Um guarda vê isso, e em vez de gritar ou dar uma bronca, o guarda pega uma pedra no chão e joga nele. Como se fosse um animal. Exatamente. Como a gente faria para chamar a atenção de um bicho de carga? E o texto diz que a dor moral daquele escárnio machucou muito mais do que a fome ou a ameaça física. Como isso é possível? É uma ótima pergunta. Se a biologia diz que a gente precisa de comida e calor acima de tudo para não morrer, por que uma atitude que não machuca o corpo supera os instintos básicos de sobrevivência? Porque o instinto de sobrevivência, ele depende de um eu que deseja sobreviver. A dignidade não é um luxo filosófico, sabe? Ela é a base da nossa identidade. Entendi. O guarda não viu o Frankl nem como um inimigo humano que merecia ódio. Ele o reduziu a um objeto utilitário. E quando esse escárnio aniquila a identidade e a pessoa aceita essa degradação, o motor da sobrevivência para. O corpo desiste junto com a mente. Exato. O colapso físico acelera drasticamente logo depois do colapso moral. Nossa, isso explica aquele terror todo em torno do prisioneiro, que eles chamavam de muçulmano, né? Aquele cara que perdia a vontade, ficava tão apático que não levantava mais da cama e acabava indo para a câmara de gás. Sim, era o estágio final da desistência. E para não sucumbir a isso, a mente tinha que fugir para o único lugar que os guardas não alcançavam, a vida interior. E os exemplos no livro são de um contraste absurdo com a realidade. O refúgio interno é poderoso. Muito. Durante as marchas na neve, com os pés em carne viva, o Frankl sobrevivia conversando mentalmente com a esposa dele. Ele via o rosto dela, ouvia a voz e conclui que o amor transcende a presença física. Tem aquele momento poético do passarinho pousando, né? Sim, e também quando eles estão no vagão e se amontoam na grade, em silêncio absoluto, só para ver a beleza de um pôr do sol. É surreal. É que o grande perigo psicológico do campo era a existência provisória. A pior tortura não era só a dor física, mas o fato de não saber quando ou se aquilo ia acabar. A incerteza. Isso. O cérebro precisa de um horizonte temporal para racionar a resiliência. Sem um ponto final, o tempo corrói a sanidade. Então, quando ele ancora a mente no amor ou na natureza, é uma recusa de ser definido pelo horror do presente. É a tal da última liberdade humana que ele fala. Exatamente. Quando tiram tudo da gente, resta a capacidade de escolher a própria atitude diante da circunstância inevitável. Sabe de um truque mental que ele usa e que parece um salto cognitivo insano pra mim? No momento de dor insuportável, cansado de só pensar em sopa e no frio, ele força a mente a ir pro futuro. A cena da palestra. Essa. Ele se imagina num auditório quentinho, bem iluminado, dando uma palestra sobre a psicologia dos campos de concentração. É como jogar um sinal de rádio para o espaço para ver se bate em alguma coisa no futuro. É uma estratégia de distanciamento genial. Ele literalmente usa o próprio sofrimento como material de pesquisa, só para conseguir se separar da dor e achar um motivo para continuar vivo. E a mecânica por trás disso lembra muito o conceito do Spinoza. Aquela ideia de que a emoção que causa o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que a gente forma uma ideia clara sobre ela. Nossa, é muito bem lembrado. Transformando a tortura em dados para uma palestra futura, ele tira o poder destrutivo da dor. Ele dá a ela uma utilidade tática. Ele cria um porquê viver. Bom, eventualmente a guerra acaba. As bandeiras brancas sobem.
Mas o que deveria ser uma alegria pura se revela um abismo psicológico novo, não é? A libertação física não traz a cura imediata. Nem um pouco. Ele relata o momento em que eles saem pelos portões, guardas já com roupas normais oferecem cigarros, eles andam por um campo florido, estão livres e não sentem simplesmente nada. A capacidade de sentir alegria tinha atrofiado. Sim, e o trauma causa essa despersonalização, né? Causa. A realidade parece um delírio, porque a mente do prisioneiro já foi enganada por falsos sonhos de resgate milhares de vezes. E remover essa pressão toda subitamente cria uma instabilidade muito perigosa. É o equivalente psicológico da doença de descompressão dos mergulhadores, que as fontes citam. Exato, quando sobem rápido demais. Eu fico pensando, é tipo quando a gente corre numa esteira por 1 hora em velocidade alta, quando a gente pisa no chão, o chão parece estar andando, a perna treme, o cérebro não entende que o ambiente agora é estável. Uma ótima analogia. E aplicando isso à moralidade é perigoso. Muito. O texto narra um episódio onde um colega recém-liberto caminha com o Frankl e decide pisar de propósito no meio de uma plantação de aveia para destruir tudo. Ele queria causar dano. E quando o Frankl tenta impedir, o cara grita furioso. Ele diz que, depois de perder a família nas câmaras de gás, ele tinha o direito de esmagar o que quisesse pela frente. A descompressão cria essa falsa premissa de que sofrer te dá o direito de ser violento. A transição de vítima para agressor é um risco real do pós-trauma. O indivíduo precisa reconstruir a bússola ética bem devagar. Mas o que mais dificultava isso era a amargura do retorno para casa. Esse retorno é de quebrar o coração. O prisioneiro volta para a cidade natal. Ele vai até a antiga casa, bate na porta e percebe que a esposa, aquela mesma esposa cuja imagem manteve ele vivo na neve, não está lá. Ela nunca mais vai abrir a porta. É um vazio imenso. E a sociedade em volta reage com uma covardia enorme. Pessoas dando de ombros e falando frases evasivas tipo "Ah, nós não sabíamos de nada". A decepção é total. E a perda dessa ilusão de que o mundo ia receber eles de braços abertos acaba virando um peso maior que o próprio campo. Como é que a pessoa reconstrói o sentido de existir quando a recompensa por sobreviver é o vazio absoluto? E é justamente esse vazio que funciona como o crisol onde a teoria do Frankl se solidifica. Porque se o sentido da vida dele estivesse ancorado só em reencontrar a esposa viva... A morte dela teria destruído o sentido de ele ter sobrevivido, né? Exatamente. A genialidade dele foi entender que o sentido precisa transcender até as perdas que parecem intransponíveis. E isso nos leva à fundação da logoterapia. A terceira escola vienense de psicoterapia. E as fontes marcam uma diferença enorme entre ele e os grandes nomes que vieram antes, como o Freud e o Adler. Uma diferença fundamental. Freud dizia que o ser humano é movido pela busca do prazer. O Adler falava que a força motriz é a busca pelo poder. Mas o Frankl, depois de ver o prazer e o poder virarem cinzas em Auschwitz, ele prova que a nossa verdadeira força motriz é a vontade de sentido. O logoterapia vem de logos, que significa sentido em grego. E ela muda o foco. Em vez de olhar só para o passado traumático, ela olha para o potencial de sentido no futuro. E o papel do terapeuta não é dar uma resposta pronta, né? Não, porque o sentido é único para cada um. O terapeuta só ajuda a pessoa a descobrir esse propósito oculto na vida dela. Tem um caso clínico no texto que ilustra isso perfeitamente. Um médico idoso procurou o Frankl num estado de depressão severa porque a esposa tinha morrido há 2 anos. E ele não suportava a dor. E o Frankl não deu nenhum remédio para apagar a dor. Ele fez uma pergunta. Exato. Ele perguntou o que teria acontecido se o médico tivesse morrido primeiro e a esposa tivesse que ficar sozinha. O médico, na mesma hora, disse que teria sido terrível para ela. E aí vem a virada. Sim, o Frankl aponta que ela foi poupada desse sofrimento terrível justamente porque foi ele, o marido, quem a poupou. Mas o preço que ele paga por isso é sobreviver e chorar a morte dela. Naquele instante, o luto deixou de ser um vazio inútil, virou um sacrifício com significado. E o médico foi embora em paz. A dor continuou existindo, claro, mas o desespero sumiu.
A logoterapia mapeia 3 formas de encontrar sentido na vida. Quais são? A primeira é criando um trabalho ou fazendo uma ação. A segunda é experimentando algo ou amando alguém. E a terceira, que é a mais revolucionária de todas, é a atitude que a gente escolhe adotar diante do sofrimento inevitável. Mas o sofrimento não é obrigatório para encontrar sentido? Não, de forma alguma. O Frankl deixa muito claro que se a dor pode ser curada ou evitada, o nosso dever é removê-la. O heroísmo não está em caçar a dor. Mas quando o sofrimento é um destino que não dá para alterar, tipo uma doença incurável ou a perda de alguém, a nossa capacidade de transformar essa tragédia em triunfo é o que ele chama de otimismo trágico. E esse otimismo trágico serve para analisar um problema muito moderno que aparece no material. Hoje, o nosso grande perigo não é mais o campo de concentração, é o que ele chama de vácuo existencial. Tédio, depressão, vícios. Pois é, a sociedade moderna deu para a gente os meios para viver, mas não nos deu um porquê viver. O texto fala sobre a nossa busca obsessiva por conforto absoluto. As pessoas acham que a saúde mental é não ter estresse nenhum, a tal da homeostase. A ausência de tensão. Isso. Mas o Frankl argumenta que a saúde mental exige o oposto, a nudinâmica, que é uma tensão saudável entre quem a gente é e o objetivo que a gente precisa alcançar. É como um músculo. Perfeito. Se a gente coloca o músculo em gravidade zero, no conforto total, sem atrito, ele atrofia. A gente precisa daquele treinamento de resistência que só uma responsabilidade significativa pode dar. E a neurociência moderna endossa totalmente isso. A ausência crônica de esforço genuíno desregula o cérebro. O vazio é preenchido pelo tédio e o tédio gera compulsão. Tentar anestesiar toda a tensão, na verdade, rouba das pessoas a estrutura que estabiliza a mente. Olha, essa jornada toda pelas fontes mostra muito mais do que um relato histórico de sobrevivência. É um manual sobre a resiliência do espírito humano. Sair daquela escuridão absurda e criar uma terapia que ilumina o futuro. É a prova de que a situação externa pode até destruir o corpo, mas não dita a nossa resposta interna. O legado do Frankl devolve a agência moral para quem está lendo. A mente sobrevive não porque o mundo é justo, mas porque ela consegue ancorar a existência num significado que as injustiças não podem corromper. Com certeza. E bom, para fechar nossa análise, as fontes deixam uma provocação final que vira nossa postura de cabeça para baixo. A gente vive perguntando o que esperamos da vida e nos frustramos quando a vida não é perfeita. É a armadilha moderna. Mas o texto sugere que a perspectiva tem que ser invertida. Não somos nós que fazemos exigências. A vida que está o tempo todo fazendo perguntas para a gente, através das dificuldades e das responsabilidades que aparecem no nosso caminho. E a gente responde com ações. Exato. Não com palavras, mas com a nossa conduta. A grande pergunta que fica, depois de conhecer uma história como essa é: qual é a responsabilidade que a vida está exigindo de você hoje diante dos seus desafios? E qual vai ser o monumento que você vai deixar construído ao responder a ela?